Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso de Deborah Green. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe o seu like no vídeo. Nos siga também no Instagram e deixe sua mensagem no direct. Lá podemos ter um contato mais próximo e eu vou adorar responder a cada um de vocês. O link está na descrição do vídeo. Deborah Jones nasceu em 28 de fevereiro de 1951, em Havana, Illinois. Ela era a segunda dos 3 filhos de Joan e Bob Jones. O casal se casou na adolescência, mas aparentemente descobriram como serem pais competentes e Deborah descreveu sua infância como feliz. Ficou claro desde o início que Deborah era excepcionalmente inteligente. No ensino médio, ela encontrou tempo para ser líder de torcida, além de seus deveres escolares. Deborah, que também tocava violino e piano, obteve uma média de notas perfeita e acabou sendo co-oradora de sua turma. Mais tarde, ela concluiu o curso de graduação em Engenharia Química na Universidade de Illinois. Deborah se casou com um colega engenheiro chamado Dwayne Green em 1974, mas a união durou apenas alguns anos e ele mais tarde reclamaria à polícia que Deborah o abandonou depois que ele ajudou a pagar as mensalidades dela. Enquanto estudava na Universidade de Medicina de Kansas, ela conheceu Michael Farrar e eles se casaram em 1979. Ele era 4 anos mais novo que sua nova esposa, mas também era um grande realizador. Michael se especializou em cardiologia e Deborah em oncologia e hematologia. Eles tiveram seu primeiro filho, Tim, em 1982 e em seguida nasceram Kate e Kelly. Em 1994, a família se instalou em uma casa de 6 quartos em Prairie Village, um bairro próspero de Kansas City, no Kansas. Em algum momento, Deborah deu uma pausa na carreira para ficar em casa com as crianças, embora ainda fizesse alguns trabalhos esporádicos. Ela se tornou uma treinadora de futebol para poder passar mais tempo com seus filhos, que frequentavam uma escola particular. Segundo os relatos, embora Deborah se dedicasse ao trabalho como mãe em tempo integral, seu casamento ficou tenso à medida que ela lutava contra a depressão. Ela supostamente buscava refúgio no álcool, apesar de seu médico a ter aconselhado a não beber enquanto tomava antidepressivos e ansiolíticos. Em um esforço para sustentar sua união em declínio, Michael e Deborah, junto com o filho Tim, fizeram uma viagem ao Peru patrocinado pela Escola das Crianças. Infelizmente, a excursão à América do Sul fez mais mal do que bem para o casamento. Michael conheceu uma enfermeira loira e bonita chamada Margaret Hacker. Ela era mãe de um colega de seu filho e eles começaram a se ver nos Estados Unidos. Não demorou muito para Deborah descobrir que seu marido estava tendo um caso. Ela se mudou para um quarto separado e começou a beber mais. Ela poderia ter se separado, mas de alguma forma acreditava que eles conseguiriam superar essa fase e voltar a ser uma família feliz. Porém, logo após retornar do Peru, Michael teve sérios problemas de saúde. Em 7 de agosto de 1994, ele ficou gravemente doente e deu entrada no hospital com vômito, diarreia, náusea e sangramento gastrointestinal. Seu peso caiu para 57 quilos e ele teve que ser hospitalizado 3 vezes. A princípio, os médicos não conseguiram descobrir o que desencadeou seus problemas, mas acreditavam que ele deveria ter sido infectado por algum parasita durante a viagem. Depois que se recuperou, Michael deu um grande passo em direção ao divórcio. Ele desocupou a mansão da família e alugou sua própria casa no complexo de apartamentos de Georgetown, do outro lado da cidade. Deborah se tornou ainda mais depressiva e acabou em um hospital psiquiátrico depois que Michael chamou a polícia para intervir durante uma discussão. Na sala de emergência, ela cuspiu em Michael, chamou-o de um nome obsceno e disse que ele faria com que as crianças superassem ela. Amarga e zangada, Deborah também usou a linguagem mais rude para dizer aos filhos que Michael estava se relacionando com outras mulheres. Em algum momento, em meio ao ocorrido, Michael encontrou na bolsa de Deborah pacotes de mamona. Olhando a embalagem, ele leu o seguinte aviso: "Cuidado, contém um veneno chamado ricina." Michael investigou um pouco mais e descobriu nos pertences de Deborah um recibo, comprovando que ela comprou os pacotes de mamona 4 dias antes dele adoecer. A princípio, ele pensou que ela havia comprado o veneno para tirar a própria vida, mas ao pesquisar os sintomas,
percebeu que, na verdade, a intenção era envenená-lo. Michael retirou uma amostra do próprio sangue e solicitou uma análise. No entanto, a ricina não apareceu nos testes de laboratório de Michael, já que o produto químico é difícil de detectar porque se decompõe rapidamente. Ele tinha certeza que sua esposa havia tentado matá-lo. Então, após Deborah ser libertada do hospital, Michael a confrontou ao telefone sobre o envenenamento. Ela negou e eles tiveram uma discussão feia. Uma hora depois do telefonema, por volta da meia-noite de 24 de outubro de 1994, a mansão de Prairie Village, onde ela e as crianças ainda moravam, pegou fogo. Deborah, então com 43 anos, saiu para o lado de fora pela porta de um quarto. Kate, de 10 anos, escapou subindo no telhado pela janela de seu quarto no segundo andar e pulando no chão sem se machucar. Kate e sua mãe estavam juntas quando o serviço de emergência chegou ao local, mas as chamas eram tão intensas que os bombeiros não puderam entrar. Kelly, de 6 anos, que tinha cabelos dourados e já dava sinais de ser uma excelente aluna, infelizmente faleceu em sua cama por inalar muita fumaça. Tim, de 13 anos, que era um popular jogador de futebol e hóquei, faleceu devido às queimaduras. O cachorro da família, um labrador preto chamado Boomer, também morreu envenenado por monóxido de carbono. Os relatos sobre o comportamento de Deborah no local do incêndio são diferentes. Alguns a descrevem como sem emoção ao ver o incêndio que matou 2 de seus filhos. Outros dizem que ela estava gritando com os trabalhadores de emergência, acusando-os de não fazerem o suficiente para salvar Kelly e Tim. Rapidamente, as autoridades suspeitaram de incêndio criminoso e, a princípio, acreditaram que qualquer um dos pais poderia ter feito aquilo. Deborah explicou à polícia que na noite dos fatos acordou com alarme de incêndio, abriu a porta do quarto, viu as chamas e saiu correndo. No interfone, ela disse a Tim para ficar em seu quarto até que os bombeiros chegassem, e então ela correu para pedir ajuda aos vizinhos. Na casa, a polícia encontrou o que parecia ser uma garrafa vazia de acelerador de incêndio. A escada que as crianças utilizariam como rota de fuga tinha líquido inflamável derramado sobre ela, e o caminho do fogo levava à porta do quarto de Deborah. Como o batente da porta do quarto dela estava coberto de fuligem, os investigadores acreditaram que a porta estava aberta quando o incêndio começou. Seu roupão, encontrado na casa, tinha marcas de queimadura. Mais tarde, encontraram cabelo queimado que pertencia a Deborah. Michael pediu o divórcio um dia após o incêndio, mas Deborah e sua filha Kate continuaram a viver uma vida tão normal quanto possível após a tragédia. Em 22 de novembro de 1994, depois que Deborah deixou Kate para praticar balé em Kansas City, a polícia a prendeu após os investigadores concluírem que Deborah provocou o incêndio e envenenou Michael com a ricina. Ela foi indiciada por 2 acusações de homicídio, uma tentativa de homicídio e incêndio criminoso agravado. Um juiz fixou fiança no valor inédito de 3 milhões de dólares. As autoridades acreditam que depois que o casal brigou ao telefone, Deborah despejou o acelerador nos pertences de Michael e também usou o fluido para bloquear as rotas de fuga das crianças na casa. Seu cabelo e roupão sofreram queimaduras porque ela usou muito o acelerador perto da porta de seu próprio quarto. Então, ela disse a Tim para ficar em casa com a irmã mais nova, Kelly, até os bombeiros chegarem. A polícia descobriu ainda que esta não foi a primeira vez que um incêndio irrompeu em uma casa da família Green-Ferrer. Em 21 de maio de 1994, muito antes do caso extraconjugal de Michael, quando a família morava no Missouri e estava considerando uma mudança para Prairie Village, um incêndio danificou a casa do Missouri, supostamente logo após Michael ter rejeitado a ideia da mudança devido a preocupações sobre o futuro do casamento. Porém, nenhuma ação legal resultou do incêndio no Missouri. Na preparação para o julgamento, a acusação observou evidências de que Deborah estava lendo um livro sobre incêndios criminosos e literatura sobre pessoas assassinadas por parentes. O Estado manteve Deborah sob custódia durante o processo judicial e um de seus 3 advogados disse que ela estava muito surpresa de ser acusada por esse tipo de crime, já que ela perdeu tudo neste incêndio, incluindo os filhos. Os advogados de defesa de Deborah chegaram a sugerir que o filho Tim teria causado o incêndio. Enquanto isso, Kate Ferrer permaneceu leal à mãe. Ela deixou um vaso cheio de rosas no tribunal para Deborah
e as duas conversaram ao telefone. Michael, que teve de fazer pagamentos mensais de $5.400 a Deborah antes do divórcio, apareceu no tribunal com a cabeça parcialmente raspada, porque precisou fazer uma cirurgia no cérebro para drenar um abscesso provavelmente causado pelo envenenamento. Mais tarde, ele também precisaria de uma operação cardíaca para neutralizar o dano. Mas o julgamento nunca aconteceu. Em 17 de abril de 1996, Deborah Green aceitou um acordo para escapar da pena de morte. Em um tom rápido e monótono, ela leu uma declaração afirmando que não estava em seu juízo perfeito na noite do incêndio, e seus problemas com álcool e psiquiátricos prepararam o palco para a tragédia. Em 30 de maio daquele ano, ela recebeu uma sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 40 anos. Depois que Deborah passou alguns anos atrás das grades, ela começou a reformular sua história e fez alegações de que Michael e sua namorada podem ter contratado alguém para iniciar o incêndio. No ano 2000, Deborah experimentou brevemente uma nova abordagem. Ela solicitou um novo julgamento, alegando que sua confissão sem contestação foi resultado de sua própria confusão causada pelos medicamentos psiquiátricos. Porém, assim que Deborah percebeu que um novo julgamento poderia colocar a pena de morte de volta em jogo, ela desistiu. Hoje, Deborah Green está em um presídio de segurança média alta, com a primeira data de liberação prevista para 2035, quando, se viver até lá, terá 84 anos. Quanto ao marido que ela tentou eliminar, Michael Farrar, sobreviveu e trabalhou como cardiologista em um hospital do Kansas City por 29 anos. Ele e Margaret se separaram. Ele acabou se casando com uma advogada e a filha, Kate Farrar, acabou indo morar com eles. Mas ao mesmo tempo, Kate, que hoje tem 36 anos, ainda acredita na inocência de sua mãe. E vocês, já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.